E nesse vídeo vamos resolver a questão 18 do concurso da Câmara Municipal de Taubaté de São Paulo, aplicada em 2022 pela banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, se você vai fazer concurso, vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor, certo? Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão aqui é uma questão de geometria plana, certo? Em que a gente fala sobre ângulos. Então, eu vou detalhar um pouquinho o conteúdo, certo? Dessa questão, para a gente aprender também matemática na medida que a gente vai resolvendo essa questão, certo? Então, ela diz assim, ó, em um triângulo retângulo ABC, então nessa primeira parte eu vou desenhar o triângulo retângulo ABC, certo? Vou aqui, ó, triângulo, eu vou desenhar um pouquinho grande porque a gente vai precisar de ângulos internos aqui, ó, certo? Um triângulo retângulo. E o que é um triângulo? Triângulos são uma figura plana de três lados. E quando ele é retângulo, tá? Ele é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui mede 90 graus de certeza, tá? Então, vou até anotar aqui do lado. 90 graus, também chamado de ângulo reto, mede sempre 90 graus. Então, a gente já sabe que isso é 90 graus. Vamos dar nomes a isso, ó. A, vamos chamar isso aqui ponto B, e essa aqui de vértice de C. Ok. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, considere um ponto D sobre a hipotenusa de AC. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é a medida do triângulo retângulo, o lado do triângulo retângulo oposto a 90 graus, ou seja, nesse caso aqui a medida que vai de A até C. E ele está dizendo que esse ponto aqui ele chamou de D, e é o segmento, o comprimento sobre a hipotenusa AC, tal que o comprimento AD, né, é o segmento, né, sobre a hipotenusa, de B até a hipotenusa, e ele está dizendo aqui, tal que o comprimento do segmento AD, ou seja, de A até D, esse segmento aqui, ó, certo? Ou seja, eu vou até colocar um tracinho aqui, ó, é igual ao comprimento do segmento DB, ou seja, D até B é esse segmento aqui, ó, certo? Ok. Então, eles são iguais. O que significa? Significa que se a gente olhar esse triângulo aqui, ó, ele é o que? Isósceles. Por que isósceles? Porque tem dois lados de mesma medida, certo? Ok. Se o ângulo BDC, qual é o ângulo BDC? Ó, BDC. O ângulo BDC é esse ângulo daqui, ó, certo? Mede 40 graus. Vou até anotar aqui, ó, esse ângulo mede 40 graus. O ângulo BCD mede, ó, BCD. Então, esse ângulo mede quanto? Ele está perguntando para a gente. Vou botar aqui uma interrogação. Ok, como é que a gente vai descobrir isso? Bom, a gente vai primeiro descobrir quanto que mede esse ângulo daqui. Como assim? Vamos lá, vamos dizer que esse ângulo mede alfa. Veja que isso daqui, ó, se a gente olhar o segmento de A até C, isso é um ângulo raso, ou seja, um ângulo raso é aquele ângulo, né, de meia volta. E um ângulo raso sempre mede o que? 180 graus. Ora, se alfa mais 40 mede 180 graus, significa que alfa mais 40 graus tem que medir 180. Então, eu vou descobrir alfa. Ora, qual é o segmento que o número que eu somo 40 dá 180? Basta eu fazer 180, né, menos 40, correto? Então, alfa é 180 menos 40 dá 40, menos 40 dá 140, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 140, tá? 140. Então, no lugar desse alfa, vou substituir por 140. Então, 140 aqui, ó. E como é que a gente vai descobrir esse ângulo e esse ângulo daqui? Bom, como a gente tem aqui um triângulo isósceles, por que ele é isósceles? Porque tem duas medidas iguais, dois lados da mesma medida, significa que esses dois ângulos aqui, ó, eles têm a mesma medida. Ora, se eles têm medidas iguais, a gente pode descobri-los. Como assim? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ó, a soma ângulos internos do triângulo, de qualquer triângulo, tá? É sempre 180 graus. Então, se a gente somar x mais 140, isso tem que dar 180. Então, x mais 40, isso tem que dar 180 graus.
Então, x mais x é 2 do mesmo valor, então é 2 vezes esse valor. Posso passar 40 para o segundo membro, então eu pego 180, retiro 40, fica 40 graus. Portanto, nosso x é quanto? 40 dividido por 2, já que a gente tem um número x vezes 2, que dá 40, só pode ser 20. Então, é 20 graus. O que é esse x? Ou seja, esse ângulo daqui, ó, no lugar de x, a gente pode substituir por, sim, por 20, tá? Então, vamos apagar esse x aqui, vamos colocar 20 graus. E como é que a gente vai descobrir esse outro ângulo aqui? Bom, veja que isso daqui é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, que é essa medida aqui, ó, que a gente fez logo no início. Então, se a gente somar, disser que essa medida aqui é y, ou seja, se a gente somar 20 mais y, tem que dar 90, ou seja, 20 mais y tem que dar 90 graus. Então, y só pode ser 90 menos 20, ou seja, y vale 90 menos y, ou seja, 70 graus. E novamente a gente vai olhar as somas dos ângulos internos agora desse triângulo BDC, ou seja, esse triângulo aqui, ó, certo? Ok. Então, se a gente somar, a gente já sabe que esse ângulo aqui mede 70. Então, quanto que vai medir essa interrogação? Ou seja, 40 mais 70, isso daqui dá... Ó, vou fazer aqui, ó, 40 mais 70 mais um número desconhecido, tem que dar quanto? Exatamente, sempre 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Sempre 180, professor? Sim. Então, se eu somar 40 mais 70, essa interrogação vai dar quantos? 40 mais 70. 40 mais 70 dá 110. Então, a gente vai fazer 180, retirar 110. Quando a gente fizer isso, ó, esse ângulo desconhecido agora não vai ser mais desconhecido, vai ser conhecido. Porque 180 menos 110 dá exatamente 70 graus. Ou seja, esse ângulo aqui mede 70 graus. Tá? Então, se a gente olhar as alternativas, encontramos aí cadê? Deixa eu ver lá. Letra A, o nosso gabarito. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.